Boa noite, saudações rubro-negras para você que está do outro lado da telinha. Eu sou Elano Maia e estou aqui nessa sexta-feira de notícias, tá certo? Trazendo notícias aqui do Flamengo, meu irmão. O Flamengo é igual uma erupção de um vulcão, tá certo? É fumaça saindo, é acontecendo tudo no Clube de Regatas do Flamengo, que está aí na véspera, né, de uma super final aí da Supercopa do Brasil, tá certo? Contra o Atlético Mineiro. Vou trazer muitas notícias que está sendo vinculadas através dos nossos amigos que cobrem o Flamengo. Eu estou trazendo esse vídeo, né, que vai ser dois vídeos aqui para não ficar muito extenso. Mas antes de tudo eu quero convidar você para que você venha se inscrever nesse canal. Se inscreva no canal Flash Champion, tá certo? É de graça, é gratuito, você não paga nada. Debaixo aqui do visor você vê o nome que está escrito em vermelho, tá certo? Inscreva-se, você toca nele, vai aparecer o sino das notificações do lado, você escolhe a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? E as informações elas não param no Flamengo. É como eu falei, meus amigos, é como uma erupção de um vulcão. As notícias não param, elas se renovam. Notícias antigas passam a ser novas notícias, e o que era especulado há pouco mais aí de 15 dias atrás torna a ser especulado novamente. Mas eu vou falar a partir de agora, tá certo? O clima está pegando fogo, tá certo? Entre os dirigentes do Flamengo e os dirigentes do Atlético Mineiro. Tudo por conta, né, do martelo batido da CBF, que definiu que a final da Supercopa do Brasil seria em Cuiabá, no Mato Grosso, tá certo? Depois que a CBF bateu o martelo, né, definiu aonde seria o jogo da final da Supercopa do Brasil, o Atlético, tá certo, tem aí ficado muito enfurecido, ficado muito chateado, porque chegou até está aí de certa forma acusando a CBF de estar favorecendo o Flamengo. E desde quando foi batido esse martelo que tanto ali os dirigentes, tanto de Atlético Mineiro como de Flamengo, estão trocando farpas aí através das redes sociais. E isso, meus amigos, não passa de clima de decisão, clima de final de Supercopa do Brasil, tá certo? Vamos aí torcer para que esse jogo ele venha a ser um jogo assim épico, tá certo? E será devido às proporções, né, dos bastidores. A gente nota que a equipe do Atlético Mineiro estava querendo levar as coisas aí, empurrando com a barriga. A gente observou que a equipe do Atlético Mineiro não queria jogar aonde a CBF estava determinando, e sendo assim que nesses últimos dias agora a CBF tomou essa decisão, né? Do jogo será lá na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, né? E o Flamengo já tomou as suas providências, já reservou ali o hotel, já está tudo organizado. Enquanto isso, a equipe do Atlético Mineiro anda ainda meio de cabelo em pé, chateado aí a direção do Atlético Mineiro, mas é normal, tá certo? Mas, meus amigos, vamos falar aqui sobre o jogo de ontem, tá certo? Entre Flamengo e meu Jesus, eu esqueci até a partida de ontem, né? Flamengo e Audax, tá certo? Eu me lembrei. Flamengo e Audax e Flamengo, né? Flamengo com a vitória está em quarto colocado, tá certo? Com 10 pontos, né? Atrás também do terceiro colocado com 10 pontos, tá certo? O Botafogo.
Em segundo lugar está o Fluminense, em primeiro lugar está o Vasco da Gama, né? Então o Flamengo tem duas partidas aí, tá certo? Contra o próprio Nova Iguaçu e, se não estou enganado, contra o Madureira, tá certo? São dois jogos aí importantes para que o Flamengo venha chegar mais próximo ainda lá da cabeça, né? Aqui no caso da classificação, né? O Vasco está com 13 pontos e a gente vai ter que, de certa forma, esses dois jogos aí ganhar 6 pontos, né? O Flamengo tem um elenco que pode ganhar tanto do Nova Iguaçu, não será fácil, é bem verdade, mas também ganhar do Madureira, né? Então vamos aí torcer que dê tudo certo para o Flamengo, tá certo? O Flamengo se reapresentou hoje pela parte da tarde, 15 horas, né? Se reapresentaram para treinar, já visando o jogo contra o Nova Iguaçu, tá certo? E a novidade do treino de hoje, meus amigos, foi a presença do Bruno Henrique juntamente com o zagueiro Davi Luiz, né? O Bruno Henrique estava com uma lesão, estava lesionado, né, na coxa, estava foi constatado um desgaste muscular acentuado, né? E foi constatado após, através de exames, que ele estava com uma lesão na coxa, né, dele. E isso deixou ele aí fora das últimas partidas, né? E o Davi Luiz também da mesma maneira, né? Estava com a fadiga muscular, estava afastado por conta dessa fadiga aí que atingiu os jogadores do Flamengo. Não sei explicar bem a causa, né, dessa fadiga muscular. Eu acredito que seja pela sobrecarga de treinos que o Flamengo está tendo, né? Está treinando praticamente integralmente, né? E também com a alta temperatura no Rio de Janeiro não é fácil, né? Eu acredito que seja também um pouco com relação a esforço físico dos jogadores. Mas no treino de hoje, Davi Luiz treinou normalmente, Bruno Henrique também, sendo que esses jogadores estão sendo preparados, tá certo, para a final da Supercopa do Brasil, né? A gente não sabe se o Paulo Souza vai entrar com eles na próxima partida já contra o Nova Iguaçu, se vai utilizá-los na próxima partida ou vai poupar esses jogadores contra o Madureira. Não sabemos a programação do Paulo Souza, né? Mas o que temos de positivo também, meus amigos, é que o Fabrício Bruno, tá certo? Desde ontem saiu no Bira, né? No Bira da Ferj, né? No caso, e também no BID, consequentemente, é quase a mesma sigla, né? Aqui é onde fica, onde consta o nome de jogadores que são contratados e o nome de jogadores que são também negociados, né? O Bira e o BID. Então, o Fabrício Bruno, o zagueiro aí que veio do Red Bull Bragantino, já está à disposição, tá certo, para o Paulo Souza, e é provável que ele entre para colocar logo ele nessa partida contra o Nova Iguaçu, né? Na minha opinião, eu acredito que seria uma boa de dar uma oportunidade logo para ele, que ele já vem treinando, né? Essa é a verdade, lá no Red Bull Bragantino, e está treinando desde então, né? Então já é um jogador que já está preparado. É claro, é evidente que está em início de pré-temporada, mas o jogador já vem treinando desde o Red Bull Bragantino e continua treinando lá no Ninho do Urubu com o elenco, né? E também o Santiago Ocampos, né? Que é um lateral direito, ele foi contratado, tá certo? O nome dele também está no Bira e está também consequentemente no BID, né? E veio para reforçar o sub-20, mas é um jogador que pode também estar à disposição do Paulo Souza, né? Se não, vai ficar à disposição do Fábio Matias, né? Que é responsável pela equipe do sub-20. Mas, meus amigos, eu quero falar também nessa oportunidade aqui, tá certo? Falar sobre a questão do Gabigol, né? O Gabigol teve uma entrevista dele, né? Um pouco mais cedo,
na parte da tarde, e o Gabigol entrou, vamos dizer assim, em defesa do Paulo Souza, né? O que acontece? Na partida de ontem, o, a torcida, né? Uma parte da torcida do Flamengo lá no estádio Raulino de Oliveira xingou o treinador, né? Chamando o treinador de burro. E às vezes eu fico meio querendo assim que entender essa situação. Gente, é pré-temporada, né? É início de campeonato. Eu sei que o Flamengo tem que começar com os dois pés, bem verdade, né? Para mostrar que é um time que mantém a hegemonia dentro do campeonato carioca. Mas tem que ter paciência, porque o técnico ele está testando os jogadores, está conhecendo os jogadores, né? E uma parte da torcida xingou o Paulo Souza ontem, chamando ele de burro, né? E o Gabigol nessa entrevista, através da Flá TV, entrou em defesa do técnico, né? E disse que está aprendendo como nunca aprendeu desde quando chegou no Flamengo, né? Eu trouxe uma informação há uns vídeos atrás, está até no hall dos vídeos aqui no canal Fla Champion, que os jogadores do Flamengo estavam desejando, é tipo como se fosse a pessoa tivesse com sede, né? A pessoa tivesse com sede no sol quente, encontrasse uma água dessa daqui, o desejo dele é de beber essa água para matar a sede dele. E o que acontece? Os jogadores do Flamengo, quando estavam sendo treinados pelo próprio Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho deixou os jogadores jogado às traças, né? Essa é bem a verdade. E não havia treinos táticos, entendeu? Não havia treinos técnicos com os jogadores. Então os jogadores ficaram muito por conta de si mesmo, né? A gente sabe de relatos que os jogadores chegavam sempre na parte da tarde, dormiam até tarde, almoçava em casa ou fora das dependências do clube e treinava pouco. Essa era que é a verdade, né? A verdade seja dita. E nessa época aí, os jogadores não passavam por tantos treinos como estão passando agora com o Paulo Souza. Eles, com o Paulo Souza, estão provando realmente do que é um treino técnico, tático e físico, né? Estão sendo exigidos realmente, né? E o Gabigol, nessa entrevista, disse que está aprendendo como nunca desde quando chegou no Flamengo e mostrou estar satisfeito com o trabalho do treinador. Então vamos ter paciência, né, meus amigos? Vamos ter paciência. A gente teve só esse tropeço aí contra o Fluminense, mas um tropeço não quer dizer que o campeonato está perdido, entendeu? Então vamos torcer para que venha ocorrer tudo bem, tá certo? E que o Flamengo venha arrebentar mesmo com a boca do balão nesse campeonato e que venha aí uns bons jogos, né? Tanto contra o Nova Iguaçu, tanto contra o Madureira, né? E que o Flamengo venha chegar definitivamente na final da Supercopa do Brasil inteiraço ali, com todo o seu elenco 100%, entendeu? Claro, né? Eu digo 100%, talvez algum jogador esteja questão de físico ainda melhorando, mas digo 100% é no elenco dos jogadores, né? Que os jogadores estejam todos disponíveis para o Paulo Souza nessa primeira final da Supercopa do Brasil, tá certo? Meus amigos, eu quero falar aqui também, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na pauta, a pauta está bem extensa. Falar um pouquinho do jogo de ontem. Gente, na minha opinião, eu não consegui entender a priori qual era a intenção, né, do Paulo Souza. O Paulo Souza jogou com somente um zagueiro de ofício, que foi o Léo Pereira, jogou com o Isla e com o Felipe Luiz na linha dos três zagueiros. E como ala direito estava
o Mateuzinho, né? E lá na ala esquerda, ele jogou com o Everton Ribeiro, né? Se eu não estou enganado, jogou com o Everton Ribeiro. Mas Everton Ribeiro não jogou com o Lázaro, né? E o Lázaro fez uma das melhores partidas dele até então, tá certo? Mas assim, meus amigos, ele tá testando o time, né? Está conhecendo os jogadores, então tem que ter paciência, tá certo? O Flamengo ontem encarou uma equipe que ficou retrancado realmente, né? Um time bem postado em campo também. A gente sabe que o Flamengo criou muitas oportunidades, mas não conseguiu efetuar também as oportunidades em gol. O erro está nisso, tá certo? Mas o Flamengo vai ter aí daqui para frente a oportunidade de se reforçar com a chegada aí do Fabrício Bruno e também com a expectativa aí de arrumar mais o sistema defensivo que realmente precisa, né? A vitória foi apertada, mas não deixa de ser vitória, né? Então vamos torcer para o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, que será lá no estádio da Cidadania, né? Estádio Raulino de Oliveira, no domingo, tá certo? Então vamos ficar de olho. Esse é o primeiro vídeo, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e escolha a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas através de lives, né? E vê um segundo vídeo aí. Eu peço a você que deixe o seu like, tá certo? Compartilhe, se inscreva, é de graça, tá certo? E nos apoie nesse projeto, nesse canal Flashempo, tá certo? Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, que eu vou gravar agora e vou soltar na íntegra para todos vocês, tá certo? Saudações rubro-negras e até já.